E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente está trazendo nesse novo vídeo aqui uma matéria muito legal, muito interessante. A gente vai estar falando sobre 4 rodas, teste. Olha aí as feras que estão aqui. Opala SS6, Charge RT Maverick GT. Essa revista aqui é da minha coleção, né, de março de 76. E ela traz esse teste da época aí, que você pode verificar que são 3 carros bem potentes, né? O Opala SS6 com o 4100 dele, com 171 cavalos, o Maverick GT com seu 302 V8, motor canadense, né? E o Dojão RT com seu V8 também. Então, a gente vai estar analisando os detalhes dessa reportagem aí e ver como é que era na época, né? A gente vai voltar um pouco no tempo, né? Olhar abordar com aquela imagem, né? Do imaginário dos anos 70, né? Então, vamos dar uma olhadinha nela aqui. É muito interessante essa revista aqui. Inclusive, ainda fala dos detalhes do salão de 76, com desenhos aqui de prováveis carros aí que tem. Aí você vê que tem o SP2, tem a Brasília aí mais ou menos no estilo do Passat, né? Um Opala com a porta traseira aí como se fosse um Passat. É a indústria automobilística da época aí, né? E o encarte, né, da revista, né, tudo em desenho, né? Sem essa época da computação gráfica, né, as coisas eram bem diferentes, né? Então, vamos ver aqui a reportagem aqui das feras, os pesos pesados da época, né? Olha isso aí, ó. Compare Charge, Maverick e Opala. Naquele vídeo anterior do Opala eu já tinha trazido já umas imagens dessa aqui, né? Encartando, falando sobre isso aqui. Isso aqui no caso é o Opala SS6, né? Então, a matéria 4 rodas, aí você vê o estilo jornalístico da época, né? Como é que se dava, né? A maneira como era a notícia era passada, né? Como é que era a mensagem que a revista transmitia, né? Era uma coisa assim mais formal, né? Bem diferente de hoje em dia, né? Aí a 4 rodas começa assim. Continuando sua série de testes comparativos, 4 rodas reuniu dessa vez 3 esportivos derivados dos carros normais de produção em série. Viu como é que é diferente? Um jeito bem formal mesmo. Que são eles: Dodge Charger RT, o Maverick GT e o Opala SS6. São carros de alto preço e desempenho que enfrentam atualmente um mercado difícil em função da crise de combustível, mas que, se forem bem analisados, poderão facilmente se tornar uma opção de compra, já que não chegam, como muitos pensam, a atingir um nível exagerado de consumo. Então você verifica que naquela época é um pouco parecido com hoje em dia, né? A preocupação com o preço do combustível, né? E naquela época estava em plena crise do petróleo, né? Que tinha começado em 1973, né? Aí foi diminuindo, perdendo um pouco de força, mas no final dos anos 70 continuou, subiu de novo, né? Uma outra crise, né? Então tu vê que é um pouco semelhante, né? E aí você vê que a revista, né, trata aqui daqueles testes famosos dela, né? Você vê nessa coluna aí, que ela dá as notas aí, né? E a gente, daquela época, a gente ficava vidrado nos resultados, né? Sempre analisando a maneira como eles colocavam, né? Cada detalhezinho significava muito. E a revista também ajudava muito nesse sentido, né? Por exemplo, aqui, ó, a 120 km por hora em velocidade constante, o Charge é o mais econômico dos três. Faz 6,75 km por litro, contra 6,63 do Opala e do Maverick. É a mesma coisa. Isso aqui é praticamente a mesma coisa, só que eles dão aquela ênfase. E a gente pensava, não, olha lá como é que o Dodge é mais econômico. Mas não é tanto assim, não. Você vê muito pouca diferença, né? Então, é muito interessante, né? Aí diz aqui que no desempenho, o mais fraco dos três aqui é o Charger RT, né? O Maverick GT, ele conseguiu ser o mais rápido de 0 a 100 em 10,85 segundos. O Opala SS6 foi o mais rápido de todos em velocidade final, 190 km. E olha que é bom ressaltar que 4 rodas era bem detalhista nesse aspecto. Geralmente em outras revistas da época, ou até na própria publicidade
da indústria do carro em questão, eles eram superlativos os valores do desempenho, né? Aí quando você olhava na matéria da 4 rodas, o valor final lá da velocidade máxima era bem diferente. Mas aqui tu viu que é 190. Imagine no ponteiro quanto é que estava dando, 210, 220 por aí, né? E o Maverick era de 0 a 100 em 10,85 segundos. Então bem rápido, né? Se for olhar bem aí hoje em dia, assim, nos anos 80, né? Foi no começo dos anos 90, o Gol GTI. Era praticamente isso aqui, 10, na casa dos 10 segundos. Então, quer dizer, o Maverick era muito rápido, né? Mas imagina a puxada que ele dava aí de combustível para chegar nessa velocidade aí tão rápida aí. Era uns 2 litros, praticamente que consumia, né? Mas é muito interessante a revista, né? Aí aqui tem o desempenho aqui, né? Como é que eles mostraram, fazer uma demonstração aqui, né? O consumo a velocidade constante, né? O charge a 40 km por hora fazia, por exemplo, 9,06, Maverick GT 9,66 e o Opala SS6 11,52. Então o Opala aqui era o mais econômico deles aqui. Aí você vê aqui aquele teste que eu falei com velocidades reais, né? A média de 4 passagens aqui do Charge RT é 179,563 km. A melhor passagem é 180. O Maverick GT, a média de 4 passagens é 180,007. E a melhor passagem 181,88. Agora do Opala SS6 é bem diferente deles, né? A média de 4 passagens é 189,479. A melhor passagem é 190,476. Tu vê o salto, né? O Opala tinha, né? E o motor de 6 cilindros, né? 4100, né? O Maverick tinha mais litragem, assim como o do Dodge também. E mesmo assim, o motor do Opala, que já era um motor antigo, né? Derivado lá dos Impalas, lá, bem antigo, ele conseguia ainda ser mais esperto que os outros, né? É muito interessante. A relação peso-potência aqui do Charge RT é 7,38 kg por cavalo. A do Maverick é 7,05 e a do Opala SS6 é 6,85. O Opala mais uma vez aí tá mostrando um certo equilíbrio, né, com relação aos outros, né? Mas assim, nesse aspecto aqui o Maverick parece que tá mais acertado, né? Mas tu vê que na matéria aqui da revista aqui eles dão sempre muita ênfase aqui ao consumo, né, por causa do período, né? As coisas eram bem diferentes naquela época, né? É interessante também essa informação aqui, né? O diâmetro do giro do raio do volante e a posição das marchas, né? Bem interessante, né? Aí. Bem bacana, né? Então, galera, eu vou passar depois com mais detalhes isso aqui. Isso aqui é só um apanhado que eu estou fazendo aqui geral, né? E na sequência do vídeo a gente vai estar falando mais os aspectos de detalhes de cada parte do carro, de cada carro, né? Desse teste aqui, né? Vou estar mostrando para vocês aí, tá? Fica aí com a gente, continue aí assistindo o vídeo aí. Nos testes da edição da revista 4 Rodas em março de 1976. O cupê da Chrysler Dodge Charger RT fez o 0 a 100 km por hora em 12 segundos, com velocidade máxima de 179,5 km por hora. O Ford Maverick GT fez o 0 a 100 km por hora em 10,87 segundos, com velocidade máxima de 180 km por hora e o Opala SS6 foi de 0 a 100 km por hora em 11,67 segundos, com velocidade máxima de 189,47 segundos, nada mal para os velhinhos. A média de consumo dos três esportivos, através do sistema 4 rodas foi de Dodge Charger 6,76 km por litro de gasolina azul, Maverick GT 7,2 km por litro de gasolina comum e Opala SS6 8,06 km por litro também de gasolina comum. 3 beberrões. No quesito conforto interior, o Dodge Charger dá um banho nos seus concorrentes, enquanto o Maverick GT não desagrada, mas também não impressiona. Já o Opala SS6 tem um interior bem espartano. Curta, compartilhe e comente nossos vídeos,
para que a plataforma possa estar divulgando para mais pessoas. Se ainda não se inscreveu, se inscreva.